Faz sentido pensar que toda magia tem um sistema por trás? No meu primeiro vídeo, quando eu falei sobre sistemas de magia, eu procurei mostrar que a magia não é uma solucionadora de problemas para o seu mundo, para a sua história. O que significa dizer que algo é mágico não deveria significar que é algo sem regras, algo sem nenhum tipo de rigor, sem nenhum tipo de lógica por trás. E como eu fiz isso? Mostrando que muito da magia que a gente leva para a ficção é baseada na magia do nosso mundo. O nosso mundo tem sistemas de magia. A gente pode acreditar ou não neles, mas eles existem. E as pessoas estudam esses sistemas. Existe uma história por trás desses sistemas que envolve muitas vezes o sagrado, o religioso, as descobertas científicas, ou pelo menos um pensamento pré-científico, mas está lá. A gente pode encontrar partes desses sistemas de magia na pesquisa botânica, na alquimia, na astrologia. Tudo isso envolve um sistema, envolve pelo menos um conjunto de regras ou um conjunto de critérios que vai ser mais ou menos rigoroso, mas vai estar lá. A magia no nosso mundo não é qualquer coisa, então a magia na ficção também não é qualquer coisa. Acontece que depois disso eu comecei a refletir sobre como os sistemas de magia na ficção foram se estabelecendo, qual seria o seu ponto de partida e como foram as suas transformações ao longo do tempo para a gente ter essa ideia que nós temos hoje de sistemas de magia mais rígidos, sistemas mais flexíveis, o hard e o soft, e os que ficam no meio termo. Sistemas de poder, como o que a gente vê em mangás e animes, e sistemas de magia são a mesma coisa. Eles têm princípios muito semelhantes, diferenças mais cosméticas do que estruturais. Então eu vou tratar um sistema de magia de Naruto, por exemplo, no mesmo terreno que o sistema de magia de Senhor dos Anéis, ainda que eles possam ser chamados diferentemente. Quando eu comecei a refletir sobre isso, a primeira coisa que eu percebi é que talvez nem toda magia na ficção tenha um sistema. Ela pode vir a ter algum conjunto de regras, mas esse conjunto de regras seria mais para a narrativa do que para a magia. Então as regras funcionam segundo a história e não segundo o próprio sistema que está dentro da história. Isso me fez pensar, talvez esse sistema que a gente chama de flexível ou soft nem seja um sistema, na verdade. Talvez ele seja um rótulo que a gente aplica para essas magias que têm um certo funcionamento, mas que não é sistemático. Não é algo que você consegue aplicar de maneira previsível em todas as situações dentro daquele mundo. E aí é que tá. Um sistema, para ser considerado um sistema, ele tem que ter um mínimo de previsibilidade. Você pode prever o que vai acontecer dependendo do input que você faz. Um exemplo disso é um sistema operacional de computador, de celular. Você sabe que dentro daquele sistema operacional, se você dá um comando, se você faz alguma ação, tem uma reação esperada, tem um resultado esperado, ou pelo menos um conjunto de resultados possíveis. A magia soft nem sempre funciona dessa maneira. Inclusive, em alguns momentos, a magia flexível tem resultados diferentes a partir da mesma ação, de acordo com a conveniência da história. Pegando um exemplo aqui, um sistema que me parece flexível é o de Cavaleiros do Zodíaco. Eles têm um princípio básico que é o do cosmo, e o cosmo é a energia que alimenta o universo e principalmente os cavaleiros e as armaduras, e através da elevação do cosmo, que seria uma forma de você atingir esses estágios superiores de contato com o universo, com essa energia universal, você consegue ter poderes maiores. Acontece que o mesmo procedimento pode vir a resultar num ataque falhado, um ataque fraco que não vai vencer o oponente, e pode vir a ser um ataque decisivo. A grande diferença entre um e outro vai estar na quantidade de cosmo que você consegue alcançar num determinado momento. Mas isso parece obedecer a um critério narrativo, porque naquele momento o protagonista precisa vencer o antagonista, do que um critério
técnico, se a gente quiser colocar, desse sistema, já que uma das regras assumidas nesse universo é que o mesmo ataque não funciona 2 vezes contra um cavaleiro. Então, se o mesmo ataque funciona uma segunda ou uma terceira vez, ou ele é um ataque diferente com o mesmo nome, e isso já é um problema, ou ele é o mesmo ataque com um nível de energia diferente. E como a gente não sabe mensurar esses níveis de energia, esses níveis de elevação de cosmo, me parece que a única saída possível é dizer que esse sistema de magia flexível, ou essa magia, está a serviço da narrativa. Então não dá para dizer que existe um sistema propriamente aí. Se a cada momento, dependendo da situação em que o personagem se encontra, a magia pode funcionar diferentemente. Se a gente pega um sistema de magia rígido de fato, como o de Avatar A Lenda de Aang, a gente sabe que toda vez que um personagem que é um dobrador faz um movimento específico de ataque, ele vai ter como resultado um ataque envolvendo aquele elemento. Seja terra, seja água, seja fogo, seja ar. Não tem como um dobrador de água fazer um ataque que vai gerar fogo em nenhuma situação possível. A única exceção é o Avatar. Mas o Avatar não é um dobrador específico. Ele é aquele que é capaz de dobrar todos os elementos. Então, se você não é Avatar e você é um dobrador de um elemento, você está confinado às possibilidades daquele elemento. Existem alguns casos difíceis, por exemplo, a nuvem. A dobra de nuvem seria uma combinação da dobra de água e da dobra de ar. Então, um dobrador de água sozinho talvez não conseguisse dobrar nuvens, mas existe a possibilidade dele dobrar a água no estado de partículas suspensas. Já o dobrador de terra vai dobrar tudo aquilo que envolva mineral. Então, ele pode dobrar areia, e por consequência ele pode dobrar vidro, caso ele tenha um nível de refinamento de técnica capaz de fazer isso. E aí seria o caso também de se pensar, o vidro já não é a terra sob pressão, sob calor, e aí não precisaria talvez de um dobrador de fogo junto? Não sei. Mas nesses casos a gente consegue extrapolar determinadas regras a partir daquilo que já está estabelecido. Avatar tem de fato um sistema de magia. A gente pode dizer que ali tem um sistema de magia, enquanto que Cavaleiros do Zodíaco não tem um sistema de magia. No melhor dos cenários é isso que eu disse, um sistema de magia flexível. Com isso a gente volta para o que talvez seja um dos exemplos mais basilares de se pensar fantasia e de se pensar magia, que é o Senhor dos Anéis. Talvez Senhor dos Anéis também não tenha um sistema de magia propriamente dito. No melhor dos cenários, a magia do Senhor dos Anéis, ela é algo inerente a determinadas espécies e algo divino, algo da esfera do sagrado. A magia é algo próprio dos deuses, ou daqueles seres que são divinizados, né? Como o caso do Gandalf e de outros seres assim que ele vai explicando lá no Silmarillion. Será que a magia de Senhor dos Anéis funciona a partir da perspectiva sistemática? E me parece que no caso do Senhor dos Anéis, a magia é mais previsível quando ela está atribuída a objetos. A espada mágica consegue fazer sempre a mesma coisa. O manto mágico consegue fazer sempre a mesma coisa. Mas alguém como Gandalf não vai fazer sempre a mesma coisa. A magia que ele representa e que ele exerce é algo do nível do incompreensível. Também porque ele é um ser superior e a perspectiva da história, né, é distanciada dele para criar essa aura de poder e tudo mais. Mas tudo isso nos leva a pensar que essa magia não tem exatamente um sistema por trás. Até porque se ela tivesse, talvez algumas questões que são importantes para a narrativa de Senhor dos Anéis não fossem tão bem desenvolvidas. É aquele problema do mago ser tão poderoso que ele pode resolver qualquer coisa. Então, em muitos momentos, o Gandalf precisa estar fora da história, precisa estar num local de difícil acesso para que os humanos, para que os anões e os hobbits consigam resolver os problemas por eles mesmos. Toda a questão do Senhor dos Anéis envolve um equilíbrio muito delicado
de manifestar essa magia que existe nesse mundo e é algo importante, mas não fazer com que ela seja uma grande solução para tudo. Desde que um mago existe, ele pode fazer qualquer coisa. Pensando nisso, eu acho que o Feiticeiro de Terramar consegue elevar essa questão do Senhor dos Anéis numa abordagem mais sistemática. Eu diria que Feiticeiro de Terramar tem um sistema de magia que envolve os nomes verdadeiros, o uso da língua verdadeira. E lá a figura do mago é muito mais reduzida, justamente porque o mago precisa pensar em equilíbrio. O mago não pode simplesmente invocar chuva para um lugar sem considerar que a chuva precisa vir de algum lugar. Então, se um lugar que não chove começa a chover, um lugar que chove vai parar de chover e isso vai afetar o equilíbrio do mundo, o ecossistema mundial. E aí a gente começa a entender que em Feiticeiro de Terramar, de fato, existe um sistema funcionando junto com essa magia. Toda vez que um mago tenta ultrapassar os seus limites, tenta burlar as regras da magia, sempre acaba tendo consequências. São consequências esperadas, como aquilo que eu falei no início da própria lógica de um sistema. Se o mago, por exemplo, tenta fazer comida e se alimentar com essa comida que ele fez a partir da magia, o resultado é que ele não vai ser nutrido, porque essa comida não é um equivalente perfeito à comida de verdade, a comida do mundo material. Ela é o equivalente a comer nuvem, é o equivalente a comer algodão. Você pode até se sentir cheio, mas aquilo não vai te nutrir. Da mesma forma, como a gente vai ver no terceiro livro, quando você tenta ultrapassar o limite da morte, que é o limite máximo, isso vai trazer consequências para todo o equilíbrio mágico do mundo. E aí tudo vai sendo prejudicado, vai sendo contaminado por conta dessa ação. Para finalizar essa reflexão, eu fico pensando nisso. Talvez seja melhor para a gente entender que nem toda magia numa ficção precisa de um sistema. Ela pode obedecer a um critério narrativo, sobretudo narrativo, mas aquelas magias que querem ter um sistema precisam entender o seu conjunto de regras, precisam estabelecer esse conjunto de regras e trabalhar com ele. Toda vez que ela viola alguma dessas regras, alguma consequência precisa ser esperada. E isso, ao mesmo tempo que dá liberdade para aquelas pessoas que não querem ficar pensando nessas regras, querem que a magia sirva aos propósitos da história, e também permite que a gente analise melhor aquelas histórias que têm de fato um sistema. A gente pode começar a abrir mão dessa ideia de um sistema flexível e focar naquelas que criam sistemas, como é o caso de Fullmetal Alchemist, O Feiticeiro de Terramar, quase todos os livros do Brandon Sanderson e assim por diante. Quando a gente for abordar uma história que pretende ter um sistema de magia, a gente pode ver se esse sistema de fato existe ou se ele não existe. Se a magia ali é uma magia narrativa. Se vale a pena investigar esse sistema, então a gente começa a entender o seu funcionamento e ver se ele tem falhas. Para mim é o caso de Naruto. O sistema de magia de Naruto existia até o momento em que ele começa a romper com as suas próprias limitações, sem uma explicação plausível, e aí ele vai desfazendo esse sistema. Dá para dizer que Naruto começa com um sistema de magia e ele abre mão desse sistema ao longo da história. Essa não é exatamente a continuação que eu estava pretendendo para esse vídeo ou para essa série sobre sistemas de magia, mas eu acho que é uma reflexão importante, justamente porque ela vai preparar o nosso olhar ou vai ajustar o nosso olhar para quando a gente vai analisar essas histórias, para quando a gente vai abordar essas histórias famosas que muitas vezes são nossas referências quando se trata de sistemas de magia. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem as suas opiniões sobre isso, eu realmente quero ouvir o que vocês têm a dizer. E não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar o vídeo. E até a próxima. O canal vai voltar, eu vou continuar com mais vídeos, nesse formato talvez mais livre, porque assim eu consigo gravar melhor, com mais rapidez e consigo fazer mais vídeos. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.